Olá, pessoal. Continuando sobre ligações químicas, um dos vídeos anteriores eu falei sobre uma introdução sobre como desenhar fórmula de Lewis, que também pode ser chamada de estrutura de Lewis ou também estrutura eletrônica. Falei a vocês sobre algumas fórmulas, fórmula molecular, fórmula estrutural e fórmula eletrônica. Então agora nós vamos falar bastante sobre fórmula eletrônica. A gente falar de fórmula eletrônica, previamente eu mostrei para vocês uma coisa muito importante, que é o símbolo de Lewis. O símbolo de Lewis representa os elétrons de valência ao redor do símbolo de um determinado átomo. Bom, então vamos a alguns exemplos e vamos explicar como que a gente desenha a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é exatamente a estrutura inteira de uma molécula diatômica, triatômica, poliatômica, com seus respectivos elétrons e destacando a sua ligação, que no caso é ligação covalente. Então vamos começar falando sobre ligações covalentes em moléculas diatômicas. Então eu tenho aqui uma molécula diatômica. Diatômica porque tem dois átomos e nesse caso aqui, átomos do mesmo elemento. Por exemplo, Cl2, ele é formado por cloro ligado a cloro. Agora eu quero saber como é que é a estrutura de Lewis, como que é a organização desses elétrons ao redor de toda essa estrutura. Então vamos desenhar. Para a gente desenhar, inicialmente a gente tem que fazer o seguinte, primeira etapa, desenhar os símbolos de Lewis de cada átomo. São dois átomos de cloro. Então eu tenho um átomo de cloro aqui com o seu símbolo de Lewis, com 7 elétrons de valência, e outro átomo de cloro com seus 7 elétrons de valência. Vejam que eu organizei conforme eu mostrei. 2, 4, 6 são 3 pares de elétrons organizados, 3 pares de elétrons organizados e um elétron sozinho. Da mesma forma para o átomo vizinho. Para o átomo de cloro, que tem 7 elétrons de valência, chegar à estabilidade eu digo referente a 8 elétrons, eu tenho que fazer mais uma ligação. Então, o átomo de cloro está precisando de mais um elétron, ele vai pedir emprestado, vai pegar emprestado do átomo vizinho mais um elétron. Logo, eu tenho 8 elétrons. Se a gente contabilizar com esse elétron aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons de valência, agora ele está estável. Do mesmo modo, a gente consegue observar que o átomo de cloro vizinho, consequentemente, também tem seus 8 elétrons de valência, fechando a estabilidade, fechando o octeto. Então nós estamos levando em consideração aqui a regra do octeto. Então isso aqui é conhecido como ligação covalente, porque é uma ligação onde há um compartilhamento de elétrons. Então é compartilhamento. Compartilhamento a gente também vai chamar de empréstimo. Eu vou usar bastante essa palavra. Compartilhamento de elétrons. E também a gente pode utilizar como empréstimo. Um empresta para o outro. O que? Elétrons. Essa mesma representação aqui pode ser utilizada nesse formato aqui, ó. Então eu tenho uma ligação covalente aqui no meio. Essa ligação também pode ser representada nesse formato aqui, ó. Esses dois elétrons circundados aqui em vermelho, circulados em vermelho, são os dois elétrons que estão formando a ligação covalente. Logo, toda ligação covalente é formada por um par de elétrons. Toda ligação covalente é formada por um par de elétrons. E esses outros pares de elétrons que ficam sobrando ao redor dos dois átomos de cloro, a gente vai dar nome. São pares de elétrons não ligantes. São pares de elétrons não ligantes porque eles não são utilizados para fazer ligação. Agora, os pares de elétrons entre átomos, que são pares de elétrons que estão fazendo ligação, a gente vai chamar de par de elétrons ligante. Então, nós temos aqui a estrutura de Lewis ou a fórmula eletrônica da molécula de cloro. Vamos a outros exemplos. O átomo de oxigênio, aliás, a molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio. Oxigênio ligado a oxigênio. Na tabela periódica, o átomo de oxigênio, o elemento oxigênio, está na família 16. Então ele tem 6 elétrons de valência. 2, 4, 6. Outro átomo de oxigênio da mesma maneira. 2, 4, 6.
Para chegar à estabilidade, o átomo de oxigênio precisa de 8 elétrons. Ele precisa de mais 2 elétrons, então. Logo, ele vai fazer uma ligação dupla, duas ligações covalentes entre o outro átomo de oxigênio, chegando à estabilidade, contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma maneira para o oxigênio vizinho. Então, os dois chegaram à estabilidade, essa molécula estável é exatamente essa molécula que nós utilizamos aí para a nossa sobrevivência, na respiração. Então, nós temos aqui uma molécula de oxigênio, o oxigênio está fazendo duas ligações, a gente vai chamar de oxigênio como bivalente. Então, uma molécula é um átomo bivalente, ele faz duas ligações. Vamos ao nitrogênio. O nitrogênio, o gás nitrogênio, o N2, ele é formado por nitrogênio ligado a nitrogênio. O nitrogênio, o átomo de nitrogênio, ele é da família 15, ele tem 5 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Então está aqui os elétrons de valência para o átomo de nitrogênio. Outro átomo de nitrogênio vizinho da mesma maneira. Para ele chegar à estabilidade, portanto, ele precisa de mais 3 elétrons. Então ele vai pegar emprestado 3 elétrons do seu vizinho e vice-versa. Então, um ajuda o outro, emprestando elétrons para chegar à estabilidade. Então, nós temos aqui uma ligação tripla, são 3 ligações covalentes normais, nós chamaremos, usuais, e percebam que tem 3 ligações para cada átomo de nitrogênio, logo, o átomo de nitrogênio é chamado de trivalente. A gente falou sobre a molécula de cloro, então deixa eu relembrar aqui. A molécula de cloro é formada por Cl ligado a Cl, onde tem um elétron aqui e outro elétron aqui, representando essa ligação covalente aqui. Então, a molécula de cloro tem uma ligação simples aqui. Essa ligação ela é formada devido à monovalência do cloro, ou seja, só tem uma ligação, cloro só pode fazer uma ligação, ele é monovalente. O átomo de cloro é monovalente, o átomo de oxigênio é bivalente, o átomo de nitrogênio é trivalente. Vamos ao gás ozônio. O gás ozônio já é uma molécula triatômica. Então vamos verificar o seguinte, a molécula de oxigênio de ozônio é formada por oxigênio ligado a oxigênio ligado a outro oxigênio. Desenhei a estrutura, o símbolo de Lewis dos átomos, 6 elétrons ao redor desse átomo, mais 6 elétrons ao redor desse átomo, mais 6 elétrons ao redor desse átomo. Agora eu tenho que atingir a estabilidade. Então vamos começar da direita para a esquerda aqui. Ó. O átomo da direita ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 elétrons. Logo ele vai fazer uma ligação, ou melhor, duas ligações covalentes normais aqui com o átomo de oxigênio central. Então nós temos aqui, contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, 7, 8. Ou seja, nós temos a estabilidade aí para os dois átomos de oxigênio. Para os dois átomos de oxigênio, sim, vamos contar aqui para o átomo central. Contabilizando para o átomo central, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos octeto aqui, nós temos octeto no meio, então 8 elétrons no lado direito, 8 elétrons no átomo central, e o átomo da esquerda, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem apenas 6 elétrons. Para chegar à estabilidade ele precisa de mais 2 elétrons. E para que chegue a estabilidade ele vai precisar de 2 elétrons diferentes, não é uma ligação covalente normal como eu estava falando até agora. Para ele atingir a estabilidade, o átomo de oxigênio central ele tem que fazer um empréstimo específico, especial, diferente da ligação covalente que a gente conhece até agora. Ó. Essa ligação é chamada de ligação covalente dativa. O átomo central, o átomo de oxigênio central, ele vai emprestar um par de elétrons para o seu vizinho. Então esse empréstimo é representado por uma seta. Essa seta quer dizer que o par de elétrons do átomo central está sendo emprestado para o átomo periférico. Vejam que esse tipo de ligação é uma exceção. É uma exceção. Só em caso de emergência, um átomo central vai emprestar um par de elétrons. Você não consegue e não pode fazer uma
uma ligação dativa, uma ligação covalente dativa do átomo periférico para o átomo central. É sempre o átomo central emprestando, fazendo uma ligação covalente dativa para o átomo periférico para que ele atinja a estabilidade. Então nós temos aqui, consequentemente, 8 elétrons também. Vamos a outro exemplo. Então a ligação covalente dativa tem como definição o compartilhamento de um par de elétrons por um átomo específico. Tá? Naquele caso ali, o ozônio era o átomo central, uma molécula triatômica. Agora é uma molécula diatômica. Vamos fazer aqui por monóxido de carbono formado entre carbono e oxigênio. Então nós temos aqui o carbono com seus 4 elétrons em vermelho, 4 elétrons de valência, e o átomo de oxigênio com seus 6 elétrons de valência. Vamos estabilizar primeiro o oxigênio. Ele é o mais eletronegativo, ele tem prioridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de valência. Para que ele atinja a estabilidade, ele precisa de mais 2 elétrons, logo ele vai fazer duas ligações covalentes normais com o átomo de carbono. Vejam, primeiramente eu faço ligação covalente normal. Aí depois eu verifico o átomo vizinho. Eu já sei que o oxigênio já fechou o octeto. Agora, o carbono ainda não fechou o octeto. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem octeto ainda. O que o oxigênio pode fazer? Ele pode emprestar um par de elétrons para o átomo de carbono. Esse empréstimo faz com que o carbono chegue à estabilidade também. Mas isso só em caso de emergência. Só em caso de emergência. A prioridade é você fazer ligação covalente normal. Se não tem como fazer mais ligação covalente normal, um dos átomos vai fazer ligação covalente dativa. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns detalhes, aí aprofundando e aumentando a complexidade das estruturas.